Quero saudar a todos com a paz do Senhor, a todos os ouvintes. Louvo a Deus pela minha vida. Aqui quem está falando é a missionária Clarice. Quero deixar uma palavra muito conhecida dos ouvintes, e eu creio que o Senhor vai falar contigo neste momento. Quero deixar a palavra Jeremias 18. Jeremias 18 é uma palavra muito conhecida e eu creio que o Senhor vai falar com você neste momento. Quero agradecer a Deus, por tudo que Ele tem feito, porque tudo é dele, é para Ele, e só Ele tem a direção para nos dar, porque Ele é bom, Ele é fiel. A palavra do Senhor fala assim, Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja Deus. Glória a Deus, meus queridos ouvintes. Louvado e exaltado é o nosso Senhor Jesus. Esta palavra, meus irmãos, ela fala comigo e com você. Ele fala que eu e você somos como um barro na mão do oleiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Louvado seja Deus. Meus queridos ouvintes, nesse momento eu gostaria, de falar um pouco. Não meditei muito na palavra, mas o que eu fui entendendo, o que o Espírito Santo foi me dando, aqui eu vou falando. Então, muitas das vezes nós não queremos descer à casa do oleiro. E a palavra do Senhor veio dizendo a Jeremias: desce. Ele disse: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, o Senhor está falando que quando eu e você desce, a gente primeiro se levanta e desce à casa do oleiro. Aí a gente vai dizer: mas como, irmã Clarice? Como, minha missionária abençoada? Eu quero dizer para você, meus queridos, que a casa do oleiro é quando eu e você coloca nossos joelhos no chão e desce a casa do oleiro, que é a casa do Senhor em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Quando eu e você desce aos joelhos e começa a orar, começa a buscar, o Senhor, Ele diz que Ele fará, Ele vai colocar sobre mim e sobre você as palavras. Ele diz que quando eu e você ora e busca, Ele fala no Espírito. Um dia eu fiz essa pergunta: como é que Deus fala conosco? Ô Senhor, como é que eu vou ouvir o Senhor falar? A palavra, meus queridos ouvintes do Senhor, a palavra do Senhor, ela é que fala conosco. Ela é o próprio Deus. Ela é o próprio Senhor Jesus falando comigo e com você. Entendeu? Então eu fico até emocionada nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. Quando eu e você desce e começamos a meditar, a falar, muitas das vezes a gente desce pela misericórdia, porque não é fácil dobrar joelho. Eu digo para vocês, meus queridos ouvintes, por experiência própria, descer a casa do oleiro, descer de joelhos para falar com Deus não é fácil, mas nós temos que nos esforçar, porque é necessário eu e você dobrar o joelho para falar com o Senhor. Sei que tem momento que a gente fala com o Senhor em qualquer lugar, em qualquer momento. No nosso quarto, na nossa cozinha, fazendo nossos afazeres domésticos, alguém no trabalho, mas tem um momento de intimidade. Este é o momento de intimidade para com o Senhor, que é o joelho no chão, no seu quarto, no seu cantinho de oração que você preparou para com Deus. E é ali onde você vai orar, falar com o Pai em secreto. Porque a palavra do Senhor diz: fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e fala com teu Pai em secreto. E naquele secreto é onde você vai se derramar. É onde você vai contar a sua história.
Deus, Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que eu passo, o que você passa. Mas Ele quer ouvir você falar para Ele. Senhor, estou aqui, Senhor, passando por isso. A minha casa, Senhor, meu casamento, Senhor. Meu filho está acontecendo. É isso. Eu e você tem que falar para Jesus. Ali de joelho. E o filho intercede ao Pai. E eu e você estamos ali na experiência. E tem momento que é difícil. Chega um sono muito forte. Chega um cansaço. Porque a nossa carne, ela é pecadora. A nossa carne, ela pesa sobre o espírito. Mas por isso que a Bíblia diz que a carne é fraca. Mas o espírito tem que estar forte. Tem que estar forte para a gente suportar as dificuldades. E se eu e você estiver com o espírito, em espírito, o que vier sobre a nossa carne, ele vai, como é que eu posso falar? Vai reagir, né? Vai reagir de uma maneira sobrenatural. Porque se você tiver em espírito, o que vier sobre a nossa carne, a gente vai resistir, entendeu? Se for bom, a gente absorve. Porque as coisas que vêm de Deus, a gente absorve com certeza. Mas se for algo que venha sobre um cansaço, uma preguiça, um sono, que tudo isso vai acontecer sobre a nossa vida, para que a gente não vá, se encher da presença de Deus. Porque quando nós dobramos o nosso joelho e queremos ouvir o Senhor, eu já vi pessoas dizer que ouvem a voz de Deus no ouvido, escuta Deus falando no coração, outros dizem que escuta Deus falando em visões. Deus, Ele tem seus mistérios com as pessoas. Ele tem o dom para dar para mim e para você. Todos nós temos os dons espirituais. Entendeu, igreja? Entendeu, povo abençoado? Então, os dons espirituais Ele dá a cada um de uma maneira diferente. Mas todos nós que servimos ao Senhor, que demos um sim para o Senhor, que aceitamos Ele como o nosso único e suficiente Salvador, nós temos a certeza que Ele fala conosco, seja em qualquer situação. Só basta eu e você ficar em espírito, porque se nós estiver na carne, nós não vai ouvir, nós já passar desapercebido. Então, quando Ele diz, desce a casa do oleiro, Ele diz aqui, e veio a palavra do Senhor dizendo a Jeremias, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Quando eu e você dobra o joelho e começa a orar e falar com Deus, Ele vai lá. Ele fala com você no seu coração, na sua mente, e ali você vai ouvir a voz do Senhor. Há muito tempo eu queria muito viver isso que eu estou vivendo, mas foi preciso eu passar. Até aqui tem o Senhor me sustentado. Então eu tive que passar muitos processos para poder aprender e me dedicar também. Porque tem que se dedicar. As coisas do Senhor não é de todo jeito. E você tem que buscar a palavra. É bom ouvir profecia, existe profecia sim. Nem todas as profecias são Deus, mas tem as que Ele fala. Mas nós temos que estar atento para ouvir o que é dele e o que não é. É a igreja do Senhor. Povo abençoado. Então, quando Ele desce a casa do oleiro, que lá farei ouvir minhas palavras, é porque Ele dá a certeza que vai falar com você. Entendeu? Então é desse jeito. Aí Jeremias diz, e desci a casa do oleiro, e eis que lá estava fazendo a sua obra, estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como um vaso que ele fazia de barro, que se quebrou na mão do oleiro. E se tornou a fazer dele outro vaso, conforme parecia bem aos olhos fazer. Então, aqui eu reconheço que é quando alguém está na presença do Senhor e de repente se quebra, passa por alguma situação, porque é uma questão de que eu falei, de desobediência, uma questão de não esperar, passar na frente de Deus. Quantas pessoas estão frustradas que não esperaram no Senhor? Aí se quebrou todinho, passou por muitos processos porque não esperou Deus fazer e foi antecipar a promessa ou algo que você almejava. Aí ali, o vaso se quebrou, mas se quebrou na mão do oleiro, que é Jesus Cristo.
Mas ele disse, e se tornou a fazer outro vaso, conforme convinha a Deus fazer os seus olhos, né? Então o Senhor fez, né? Conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então Deus faz como Ele quer, o vaso é dele, então o Senhor vai fazer conforme a vontade de Deus e não mais conforme a minha vontade e a sua vontade. Quando o vaso se quebrou, aí Ele fez outro vaso. Então isso é maravilhoso, minha gente. Aí aqui, então veio a minha palavra dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na minha mão, na mão do oleiro, assim sois vós, na minha mão, ó casa de Israel. Então, meus queridos amados irmãos, né? Somos como um barro moldado. Você imagina alguém pegar um barro e começar a moldar um vaso, né? Como você pega ali aquela consistência, você pega o barro, aí diz que tem, eu não sei bem como é o oleiro, como faz, mas aquelas pessoas que entendem, né? Vai entender o que eu quero dizer, como é que é feito. Você pode até estudar como é feito um vaso de barro, né? Então é desse jeito que o Senhor fala aqui. Ele falou para Jeremias. Então, o que acontece é que nós temos que deixar o Senhor fazer, nos moldar, reconhecer que nós falhamos, que nós se quebramos, mas o Senhor foi lá e tornou fazer outro vaso. Mas aquele vaso, como convinha Deus, fazer diante dele um vaso melhor, um vaso perfeito para Deus. Que é isso que Ele quer, meus irmãos, um vaso perfeito para Ele usar. Porque quando você vê um vaso bem lindo que você coloca numa mesa ou de barro, ou de louça, como for, mas o vaso, ele inteirinho, aí você coloca uma planta dentro, coloca água e aquela planta fica linda. E tudo que você coloca nele, ele fica ali, perfeito. Mas se o vaso tiver rachado, né? Não vai estar legal. Se tiver trincado, também não. Se tiver quebrado, pronto, aí é que não vai servir. Mas quando o Senhor molda ele, né? Que faz outro vaso. Porque se a gente pegar um vaso quebrado, colar ele nunca vai ficar igual. Ele vai sempre estar com um defeito ali, né? Com uma situação que não ficou legal. Então o Senhor, Ele faz perfeito. Ele faz eu e você um vaso perfeito diante dEle para Ele usar, né? Ele quebra, como diz o louvor, Ele amassa, desfaz, refaz e depois você fica perfeito para Ele. Que Ele disse, você é meu e eu sou o dono do vaso. Aleluia. Louvado seja Deus. Então deixe ser vaso de barro. Se deixe moldar. Se deixe Deus te usar, fazer conforme o querer dEle. Não queira passar na frente. Quantas vezes eu tentei, né, criar algumas situações na minha vida e Deus não deixou. Deus falava comigo dentro do meu coração. Quantas vezes eu preparei tantas coisas, minha gente, até aqui, e Deus não permitiu que eu fizesse porque não era o tempo. São 10 anos que eu dei um sim para o Senhor, já vai fazer 11. Mas o Senhor, Ele tem me ensinado, meus queridos, Ele tem me ensinado que é tempo para todas as coisas, que há um tempo determinado para Ele fazer. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida grandiosamente e toda a sua casa e sua família. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.